Sempre como criança, gostei muito de trabalhar com materiais. Também venho dos tempos que ainda não havia brinquedos eletrônicos. E nasci, isso se calhar é importante, nasci numa zona muito rural. Eu passei as minhas férias, o meu tempo livre sempre na floresta. E estive sempre em contacto com madeira, com pedra, com materiais estes. E este também deu-me um determinado sentido, o que é que significa para mim liberdade. Eu acho que a sociedade hoje mudou, as crianças hoje em dia já não conhecem este conceito de liberdade que eu tive na minha infância e acho que isso marcou-me muito até hoje em termos de liberdade e este é um aspecto muito importante, acho que na criação artística. Mein Name ist Klaus Droste. I met Volker when he was very young and still in the gymnasium, in the lyceum, to finish his school. I was director of the Volkshochschule, the popular university or Universidad Popular of the county, and we organized courses with artists. So one of the best sculptors, stonemasons, an artist of high reputation, gave courses, and Volker went to the courses, and we went there at first. Afterwards, we kept in touch, and when he finished his studies, or after he finished his studies, we met from time to time, and in 1993 I organized his first exhibition in my association of Las Bellas Artes, Kunstverein, Südsauerland. I don't know Portuguese, but in Spanish we say muy simpático, sehr liebenswürdig, sehr freundschaftlich und ein guter Mensch und ein guter Freund auch, und wir würden uns freuen, wenn wir uns öfter sehen können, aber well, there's the difficulty of traveling, of course, and this is how to describe him shortly. A person whom we love to know, and friendship we enjoy very much. I'm addressing you first of all on the occasion of your 60th birthday, and all the best wishes shall accompany you in the near future. All the best, happy birthday to you. The second reason is that it's now your 35th anniversary of moving from this, let's say, a little bit remote area next to the city of Attendam to Portugal. And at that time I think it was quite risky to move into an unknown country, but that is typical for an artist like you, that you are curious to get to know new things, new people, new worlds. And this gave you a lot of inspiration to develop further beautiful sculptures. One of those sculptures is just in front of me. It's just a little model, but you produced that sculpture also in a height of 4.50 meters, and today we can find it in front of one of our office buildings of our companies in Poland. So it shows the development, because this may be 6-7 years old. So I hope you're okay and you enjoy the exhibition. Conheci Portugal nas minhas primeiras férias de Interrail, com 18 anos, em 79, estive em Lisboa pela primeira vez. Para mim foi uma viagem muito fascinante. Lisboa nesta época era muito diferente do que é hoje, ou o país inteiro. Para mim já foi quase fora da Europa nesta época. Depois, em 89, representei a minha faculdade de Bremen, onde estudei,
numa Bienal de Artistas Jovens da Europa, onde conheci dois artistas portugueses, a Marta Vengrovias e o Manuel João Vieira, bem conhecido como cantor ainda para 2000 e Irmãos Catitas. E esta amizade, na verdade, trouxe-me cá para Portugal. O nosso encontro foi bastante engraçado. Eu participei, havia mais uma artista portuguesa que também participou, acho que estava connosco. Participámos numa Bienal em Lyon, era uma Bienal de jovens artistas, portanto isto foi há muito tempo. Que era uma coisa que dava em Glasgow, Bonn, Lyon, Breda, vários sítios assim. Bom, lembro-me que a determinada altura havia a exposição dos jovens artistas, que era uma exposição que depois seria itinerante, era uma coisa europeia mesmo a começar. E às tantas havia uma sessão, havia pessoas a fazerem discursos, havia vários prémios, distribuição de prémios, e eu por acaso tive um prémio, acho que foi um prémio de desenho, mas exatamente o que eu não cheguei a ir lá a receber, não me lembro de ter ido receber o prémio, porque eu às tantas tinha, não sei como, estava com o Volker e mais uns amigos dele, a beber vodka, porque aquilo demorava muito tempo, vodka e cerveja entremeada. E às tantas, acho que me esqueci completamente dessa coisa do prémio e fomos todos para a rua tentar arranjar um sítio onde eu comesse um bom bife. E depois o Volker achou piada a uma rapariga o Volker é muito grande, e achou piada a uma rapariga muito pequenina que estava connosco, portuguesa. Eu acho que isso foi a primeira ideia com a qual ele ficou de que seria interessante ir a Portugal, porque achou piada àquela rapariga muito pequenina. Pá, o Volker é um tipo leal, simples, é um tipo com bom gosto e eu acho que é sobretudo um bom amigo, que é o que é mais importante. A primeira exposição que o Volker fez foi na Galeria Monumental. Já foi há 20 anos, não sei. A efeméride é agora, não é? E já nem me lembro como é que isso aconteceu. Ele apareceu, propôs a sua obra e pronto, eu gostei imenso do projeto dele. Na altura já me parecia um projeto muito desenvolvido e maduro, apesar de ele ser um jovem escultor, e pronto, e expusemos-lo aqui e foi com grande sucesso. Já foi há mesmo muito tempo. Guardo ainda aqui um catálogo que ele trazia e que trazia as suas propostas. Já vinha com este catálogo e pronto, e a partir daí ficámos sempre amigos. Estudei ainda no Porto, na Faculdade de Belas Artes, fazia o mestrado, depois fui convidado como docente. Fiz muitos projetos no Norte e talvez também a estética, o conceito artístico, por exemplo, na arquitetura, com os grandes arquitetos como César Sotomora e a Escola de Arquitetura no Porto, acho que é mais próximo da minha linguagem, da minha expressão. E tenho a ideia que no Norte há mais gente a entender o que é que estou aqui a fazer. Lisboa foi sempre uma cidade muito mais barroca, mais teatral que o Porto, né? O Porto tem aquela... Sim, começa já com o material. O granito é o granito, é algo pesado. Eu conheci o Volker para aí 92, 93, por aí, em Perpinheiro, porque aluguei, que é a zona norte de Lisboa, entre Sintra e Mafra. Aluguei um ateliê quando comecei a trabalhar em pedra, em mármore, e o Volker trabalhava nesses ateliês. Ali perto tinha um ateliê, era um ateliê juntos, havia vários artistas. E nessa altura não nos conhecemos assim muito bem, mas o Volker começou a ser logo uma primeira referência para mim de trabalho em pedra. Embora o meu trabalho não tenha nada a ver com o dele, mas era um trabalho que eu absorvia muito bem, que eu gostava bastante, mesmo sendo totalmente diferente do meu.
e foi sempre uma referência. Acabámos por, como nos conhecíamos do ateliê, começámos a ligar-nos mais porque encontrávamos-nos no bairro Alto à noite. Lembro-me que íamos aos Três Pastorinhos na época. O Folker era muito alto, portanto destacava-se nas salas de festarola. E pronto, e desde aí, mas aí a relação ainda não ficou muito próxima, mesmo porque o Folker depois mais tarde largou esse ateliê, mas ficámos com um feeling muito interessante um com o outro. Mais tarde, já não me lembro, não sei se terá sido depois em Évora ou já aqui no Porto, mas tudo à volta do nosso trabalho acabámos por começarmos a encontrar-nos mais, já tínhamos bom feeling um com o outro, fomos ficando cada vez mais amigos. O Folker começou a vir muito para o Porto, veio tirar, se não me engano, um mestrado aqui no Porto. Ligou-se muito ao Maus Hábitos, eu estava a começar o Maus Hábitos, eu tinha começado já o Maus Hábitos com o Daniel, com o Baeta, o Mário Canijo juntou-se a nós. O Folker foi ficando cada vez mais íntimo, sei lá, o Folker acabou por viver em minha casa, eu vivi quase junto com o Folker, nós participámos em imensos eventos de escultura em pedra, simpósios, exato, lá está, antes desta vinda para o Porto já nós tínhamos tido algumas atividades juntos. O Folker é uma pessoa com quem se conversa e com quem se absorve sempre alguma coisa, com quem se aprende sempre alguma coisa. É uma pessoa com uma perspectiva da vida e do mundo das artes muito crítica, de uma maneira muito crítica, mas uma crítica positiva, ou seja, acrescenta sempre qualquer coisa, faz análises muito pessoais, é muito interessante. Imagino que ele seja um excelente professor, porque o Folker consegue analisar os trabalhos, lá está, independentemente de serem a praia dele ou não, do trabalho ter alguma coisa a ver com ele consegue uma certa distância do seu trabalho, do seu ego e analisar o trabalho, os outros trabalhos. Eu sinceramente já não me lembro quando é que conheci o Folker, já foi há tantos anos e tivemos tantas circunstâncias em que nos encontramos que já não me lembro, sinceramente, já não me lembro como é que ele apareceu aqui. E eu julgo que foi através do Isaac, que já tinha participado com ele em vários simpósios mais ligados à pedra, segundo não estou em erro, antigamente quer dizer, no princípio dos anos 2000, finais dos anos 90, princípio dos anos 2000, e devo ter conhecido o Folker em 2002, 2003, algo por aí. A partir do momento em que o Folker passou a vir ao Porto, que ele não é do Porto, ele passou a ter o Porto, a sua casa no Porto, não é? O seu espaço. No Maus Hábitos existe a Associação Cultural Saco Azul, da qual o Folker também passou a fazer parte, logo, ainda faz, parte da associação, e ao longo dos anos fomos desenvolvendo alguns projetos em conjunto, fizemos até com outros espaços em Lisboa, intercâmbios, ele chegou a fazer aqui várias exposições site-specific, ligados a alguns espaços, mas realmente o projeto que nos envolveu mais, digamos assim, enquanto coletivo artístico, foi a Pinoteca Maus Hábitos, que foi um projeto que nós desenvolvemos durante 3 anos, onde íamos para a Arco, Feira de Arte de Madrid, fazer pins, com uma máquina de pins, onde encapsulámos. Hoje, aliás, até pus aqui um pin para marcar essa posição. E realmente começámos a fazer pins do catálogo da Arco. E foi um momento em que fizemos uma feira inteira de pins da Arco, a fazer pins, e foi um imenso sucesso. Portanto, foi um projeto bastante interessante. O Folker continuou, para além dessas ações, depois o Porto, como virou realmente a sua segunda casa. Aliás, até chegou a viver, quando vinha ao Porto, ficava em minha casa, ou ficava aqui nos Maus Hábitos, ou em casa do Isaac. Passou a dar aulas na Universidade de Belas Artes, era professor assistente de escultura,
Fez o seu mestrado aqui também, pronto. O Porto virou, no fundo, a sua segunda casa e o Maus Hábitos, a sua primeira casa no Porto, não é? O Volker, para mim, é sempre aquela pessoa gigante que me faz sempre parecer pequenina. Cada vez que o vejo, mesmo que já tenham passado muitos anos que o conheci, no princípio dos anos 90, continuo-me sempre a achar assim, muito pequenina, e isso é incrível. Depois eu também gosto muito do trabalho dele, evidentemente, as suas esculturas, a pedra, e depois que eu sou fascinada pela pedra, para além de gostar do trabalho dele, também tenho uma grande ligação à pedra, às pedras. E depois ele passou para trabalhar com madeira, também outra coisa que eu sou fascinada pelas madeiras encontradas, as árvores, os troncos, etc. E, portanto, além do trabalho dele, eu gostar do trabalho dele, também se liga com algo pessoal meu, algum do meu interesse. Há uma história curiosa que é do primeiro... Eu sou fotógrafa e, para além de ter o meu trabalho pessoal, eu também fotografo de encomenda ou, enfim, fotografo para outros. E no princípio dos anos 90, o Volker pediu-me para eu ir fotografar um trabalho dele que estava exposto na Igreja de Santiago, em Palmela. E eu já não me lembro desta história, mas é ele que me conta, já me contou mais que uma vez, que eu não estava de acordo com a luz que ele queria que eu fizesse. Eu não me recordo, sinceramente, mas acho extraordinário. Então ele conta que eu estava um pouco aborrecida e o meu pai andava com as luzes, porque o meu pai estava a ajudar-me, andava com as luzes de um lado para o outro na igreja para colocar junto das esculturas ou para iluminar as esculturas, e que tudo se apaziguou com um jarro de vinho tinto quando fomos almoçar. Que a pedra é mais razão e a madeira mais emoção, né? Tem a ver com as características. A madeira também é um material vivo, tem problemas completamente diferentes da pedra. A pedra, sobretudo granito, tem aquela dureza, que é uma luta muito grande, e o peso. Mas a madeira sempre altera e abre rachas, terra, e nunca sabemos como a peça vai ser daqui em 2 anos. Queria ser como as árvores, viver em silêncio, no anonimato, na proximidade à terra e na direção do céu. Ser suporte para os que voam, ser descanso para os que correm, ser madeira para os que se sentam, ser fruto para os que morrem à fome. E no fim, ser cortado e arder. O que eu acho que o trabalho do Volker é que transmite isso. Ou seja, é um trabalho que ele trabalha com matérias fortes, com pedra, com aço, com madeira, de uma maneira, com uma técnica muito alemã, muito delicada, com uma técnica muito apurada, e ao mesmo tempo os trabalhos dele são sensíveis e são românticos, são belos, são extremamente interessantes e extremamente cativantes. A vida levou-nos também a ter oportunidades em que eu consegui juntar, digamos, a amizade com o sentido profissional, ou seja, como arquiteto consegui introduzir em algumas obras que fiz, e não só nesta aqui, mas noutras também já consegui fazer isso, que clientes também se ficassem, digamos, cativados pelo Volker e que pudéssemos, digamos, juntar uma intervenção e uma peça, uma intervenção arquitetónica, uma remodelação e uma peça do Volker.
felizmente já tive 2 oportunidades de fazer peças em conjunto com ele, ou seja, acabo por participar no processo, digamos, criativo e construtivo. O Volker é aquele tipo que tem 2 metros e que se entusiasma com gomas e fica a falar com a minha filha de 4 anos sobre gomas, a goma da Coca-Cola, que é a melhor de todas, do que se gosta mais do ovo estrelado, se gosta da Coca-Cola. Ou seja, o Volker é assim aquele tipo que, com este contraste todo, não é? Que tem aqueles 2 metros de altura, mas depois é assim aquela criança, aquele romântico, aquele sujeito super sensível. O Volker é meu amigo há mais de 20 anos. Foi-me apresentado por um amigo comum, o Carlos No. A partir daí ficámos amigos. É uma pessoa bastante divertida, bem disposto. Eu tenho uma história curiosa sobre esta peça que está aqui ao meu lado, que chama-se O Castelo. Quando fiz a aquisição ao Volker desta peça, ela estava numa exposição de arte pública no centro de Sintra e, entretanto, combinámos que a peça vinha diretamente do espaço em Sintra, diretamente para aqui, para o meu jardim. Enfim, combinámos tudo para muito bem. Entretanto, houve aqui uma questão, a logística, um bocado complicada, que esta peça tem 2,5 toneladas e da rua aqui atrás de mim para se colocar até aqui à volta de 15 metros. É preciso vir um caminhão com uma grua colocar a peça. O que é que aconteceu? Quando se chegou aqui, o caminhão entra bem na rua, mas tem uma sapata para fazer o contrapeso com a grua, tinha que se partir o muro. E o Volker pensou, bem, o Paulo já não vai querer peça, porque vai ter que partir o muro da casa para colocar aqui a peça. Ora bem, mas não foi isso que aconteceu. Partiu-se o muro, a grua lá veio, enorme, colocou-se aqui a peça, aqui está, é das peças que eu gosto mais. Peço desculpa aos meus amigos, aos outros escultores, mas pronto, talvez seja a peça minha preferida e tem aqui uma parte muito engraçada. Quando chove fica uma poça de água, já apanhamos os passarinhos aqui a beber água e acho que o Volker também tem uma ligação, penso eu, também com a água. O Volker é uma pessoa muito bem disposta, tem uma figura enorme, de gigante, e acho que quando se olha para ele tem um olhar de miúdo, tem um olhar de criança. O Volker é uma força da natureza. Conheceu pintores, escultores, poetas, amigos, e formou aqui uma espécie de grande bailado, entre aspas, com o mundo da arte. E o que é este bailado? Tem a ver com a escultura de ar livre. Ele participou em muitas exposições de ar livre, participou em vários simpósios, é um excelente professor, é um grande amigo que está de parabéns. Eu conheci o Volker já há um par de anos, uma boa dezena de anos, talvez até 2 dezenas de anos. E foi aqui na Cooperativa Árvore. Não é? Nós temos uma tradição em produzir simpósios de escultura. E o Volker, para além de ser sócio da cooperativa, já há bastante tempo também, sempre fez parte daquele conjunto de escultores que colaboraram connosco nesses simpósios de escultura. E desde logo se estabeleceu entre nós uma relação de amizade e de afabilidade, que é uma das características dele. Do Volker é um tipo afável, não é? Simpático.
E é curioso porque na minha vida cruzaram-se algumas pessoas que são muito altas e que aliaram esse facto a estabelecerem comigo uma boa relação, e eu normalmente vejo-os como os bons gigantes, não é? E o Volker é isso que é. O Volker para mim é um bom gigante, um bom escultor e que eu prezo muito. Eu sempre considerei o Volker um escultor com um trabalho muito coerente. Tem um trabalho bastante original, um trabalho com peso num sentido visual, num sentido estrutural também, e que eu sempre apreciei e que é apreciado, porque o Volker gosta-se do trabalho dele. É muito difícil encontrar palavras que possam decifrar o tamanho do grande homem que o Volker é. Disciplina de trabalho. Grande investigador. Tem tudo quanto o homem precisa para se ingrar. Ele é o exemplo perfeito da história da humanidade. Ele é o pilar, sempre será um grande amigo. Ele é, sobretudo, o exemplo de quem sabe o que quer na vida. Grande trabalhador, muita disciplina de trabalho e um homem com muito coração e sabe o que quer. O trabalho dele é realmente fantástico e eu acho que em termos daquilo que ele fez como professor, foi inspirar os alunos a verem a arte no seu todo, não apenas naquilo que fazem em termos do objeto artístico, mas também o que esse objeto pode transmitir como conteúdo essencial, não é? Uma narrativa ou uma mensagem ou enfim aquilo que tem a ver mais com o domínio conceptual do artista, aquilo que ele vê como essencial para comunicar através do objeto artístico. Ok, mandei um abraço ao Volker por mim. O Volker não vai deixar de ser o meu professor, que eu já trato por tu, porque ele brigou comigo até chegar a esse ponto. E mudou completamente a ideia que eu tinha da relação entre um professor e um aluno. Até porque eu lembro-me uma vez de estar a dar um concerto num bar underground no Porto e de olhar para o público e ver uma trave de 2 metros a curtir. Portanto, isso diz muita coisa do Volker, não é? É um bom vivant e é uma pessoa cheia de histórias, com um sorriso gigante a contá-las. E é um exemplo perfeito do que é para mim, do que deveria ser um professor, que depois de cumprir o seu dever acompanha o aluno, é curioso e orgulhoso, e eu tive a felicidade disso acontecer a mim, que ele viu que eu estava ali a persistir, a trabalhar, a querer evoluir e quis me acompanhar nesse sentido, e acho que foi a partir daí que a nossa relação ficou mais forte. E tanto que ele chegou a sugerir-me, a incluir-me em projetos e a termos conversas bastante profundas acerca da vida e do que é ser artista hoje em dia, que é como navegar no mar sem rumo, sem leme, então em becos sem saída. O Volker é uma inspiração. Ele é para mim uma referência no meu trabalho, e eu acho que quando for grande quero ser como o Volker, sem dúvida, porque o Volker pode ter a altura que tem, mas é uma pessoa que quer sempre crescer e conhecer e independentemente de idades, de estatutos, de géneros, ele quer crescer, e acho que isso reflete muito
na pessoa que é, que isso para mim é uma pessoa bonita. E isso reflete-se também muito no trabalho dele, que é um trabalho como ele, sensível, dedicado, cheio de amor pela natureza, com uma leveza, com uma elegância, por mais rude que seja o material. E é sem dúvida uma pessoa que eu quero manter para o resto da minha vida. سلام، من مهناز نوروزی هستم، فارغ التحصیل رشته مجسمه سازی از تهران. تجربه کاری من با والکر مربوط به سال 93 میشه که والکر توی سمپوزیوم ششم یکی از کارهای خودش رو با عنوان دروازه آسمان از جنس سنگ اجرا کرد که من شانس این رو داشتم که به عنوان دستیار کنارش همراه باشم. طرح والکر طوری بود که باید 4 سمت اصلی سنگ تا مرکز سنگ تخلیه می شد و توی هفته های اول تقریبا ما مشغول تخلیه سنگ از 3 جهت اصلی بودیم که هر بار با این ریتم تکرار می شد که والکر اول برش های تمیز خودش رو می زد و به ترتیب و با فاصله مشخص گوبه گذاری می کردیم و من با چکش روی گوبه ها میکوبیدم و اون قسمت از سنگ به صورت برش های عمودی از دل سنگ جدا میشد و نوبت به لایه های بعدی میرسید. تقریبا توی هفته پایانی بود که دیگه قسمت روبرویی کار رو شروع کرده بودیم و دیگه من توی این مرحله بیشتر برای والکر گان باد رو میگرفتم که غبار برش سنگ توی صورتش نباشه و به سمت دیگه باشه که والکر ببینه دقیقا داره کجا رو برش میزنه. یکی از لحظه های خیلی لذت بخشی که برای هم من لذت بخش بود هم برای والکر وقتی بود که توی همین قسمت روبروی کار دیگه برش ها به مرز برش های پشتی رسیده بود و دیگه وقتی که برش می زدیم پشت سنگ خالی بود و به جای اینکه غبار سنگ توی صورتمون باشه از تک و توک سوراخ هایی که توی همون قسمت به وجود اومده بود غبارها از اون سمت بیرون میرفت. کلا همه خاطرات خوبی که توی این 20 روز با والکر دارم تمامیشون برای من لذت بخشه و تجربه خیلی خیلی خوبی کنار والکر داشتم. امیدوارم که هر جا که هست موفق باشه. Para falar do Volker, talvez o princípio seja mesmo esta obra, o mito que é o nada que é tudo, o nada que é o tudo. É um bom pretexto, porque eu conheci o Volker a partir de um catálogo de obras de pedra e como a nossa origem tem muito a ver com a pedra e como eu vi naquela obra um olhar diferente da pedra, que era o meu olhar de criança, e vi para além da beleza da pedra alguma coisa que é tudo. Daí ser muito interessante depois o nome que ficou desta peça que lhe encomendei há uns anos atrás. O Volker tem esse tudo que é a enormidade dele, física, ela fica aparcada, sediada nas obras. Ele encontra aquilo que é artesanal, aquilo que é importante no tratamento da pedra, do meu ponto de vista. Ele sabe onde está o fio da pedra. A pedra tem um fio para se cortar, ele entende a composição mineralógica da pedra, ele entende a essência da pedra e é por isso que a pedra o deixa trabalhar sobre ela. E é por isso que depois temos obras desta beleza, porque se a pedra não deixasse,
se a pedra não se entendesse com o Volker, se eles não tivessem acordado, é pelo alinhamento das micas que tu me cortas, que tu me trabalhas, eu aceito ser trabalhada porque tu tens a delicadeza suficiente para que nós nos entendamos. Depois o Volker tem uma particularidade que é o fator X na relação do artista com a natureza e com os clientes. É que ele faz parte integral da natureza, ele é tão boa pessoa que ele faz parte da coisa natural. Ele é, na realidade, o nada que é tudo. Ele passa muito despercebido, é um artista que não põe bandeiras para sinalizar a sua presença e tem uma enormidade intelectual e uma enormidade artística. É, de facto, um dos artistas que quem eu fiquei ligado, com muito, muito gosto, e acabamos na DST por ficar com várias obras, e a Zet Galler acabou por ficar com várias obras, porque tenho um afeto especial pela sua pessoa e um apreço muito grande pela sua obra. Eu cheguei ao grupo DST há 4 anos e à Zet Galler há 4 anos, e o Volker Schnugten terá sido um dos primeiros artistas que o Engenheiros da Teixeira me sugeriu conhecer. Perguntou-me se eu já tinha ido visitar o campus e se tinha visto uma obra espetacular, que é esta onde nos encontramos, que era desse artista alemão chamado Volker Schnugten. Então eu vim ver a obra, fiquei deslumbrada e marquei imediatamente com o Volker para nos conhecermos, para falarmos do trabalho e para falarmos de projetos futuros. A partir daí, o Volker manteve uma relação de trabalho com a galeria, fez uma exposição em partilha com o Domingos Loureiro, uma exposição muito bonita em que expôs novamente a sua instalação Habitat. O Volker Schnugten participou também em 2019 num projeto que nós tivemos com o município de Esposende Smart City, em que ele fez um dos seus padrões no âmbito do projeto Esposende Smart City. Esses padrões marcam de facto, de forma indelével, todo o percurso artístico do Volker Schnugten e são, de alguma forma, a marca do artista, do escultor marinheiro. O Volker tem uma grande ligação ao mar, é um velejador e essas peças, esses padrões têm uma simbologia muito particular. Quando os portugueses, na era dos descobrimentos, começaram a desbravar novos mundos, colocavam aqueles padrões para dizer: este território é meu. E o Volker é um artista do mundo, é um artista que já correu o mundo, que já expôs, já trabalhou e participou em projetos um bocadinho por todo o lado e de cada vez que chega e coloca o seu padrão, marca esta verticalidade que também tem a ver com a própria postura dele, com a altura dele, com a imagem que nós construímos dele. É uma pessoa, é um ser humano maravilhoso, é um daqueles artistas que são mesmo boas pessoas e com os quais nós gostamos de trabalhar e, portanto, esses padrões do mar têm esta dicotomia do escultor marinheiro que chega ao sítio e se instala e se implementa e deixa o seu lugar. Ainda que estes padrões depois não tenham nenhuma perspectiva de imposição, porque eles são janelas. Ele é uma espécie de artista ancestral, ele vem das profundezas. Eu nunca mais me esqueço, quando fomos visitar em Esposende, precisamente, o património pré-histórico, fomos visitar algumas antas e dólmenes que se encontram naquele território, e ele disse que aqueles eram os antepassados dele. E de facto tem a ver com isso, porque ele gosta de trabalhar a matéria, gosta de partir tanto para a pedra, como para os metais, como para a madeira, com um imenso respeito pelo material. E percebendo quais são as potencialidades que o material lhe pode dar e de que forma que ele pode transformar aquilo, mas mantendo a orgânica, a identidade. Ou seja, tem no seu trabalho ao mesmo tempo uma dimensão conceptual, transversal a todo o trabalho, mas depois também uma dimensão de artesão, de um tipo que gosta de explorar, de fazer, é um fazedor. E depois tem uma imensa poesia, porque aqueles 2 metros de homem, no fundo, são 2 metros de alguém que é amoroso, que é simpático, que é doce, que é sensível, o que é contrastante com a imagem que ele passa num primeiro momento.
E foi precisamente por esse motivo que chamamos à exposição da pedra experiências técnico-poéticas de um escultor, porque ele tem essa coisa, ele é um técnico, é um tecnicista, mas depois tem esta dimensão mais holística, mais poética, mais transversal, mais mágica. Há toda uma magia, eu creio, quase como se as obras dele, na sua composição, estabelecessem com o ambiente à volta, com a paisagem, com o ambiente construído, uma espécie de mandalas. Tudo aquilo fosse uma espécie de jogo espiritual. Ele tem uma certa espiritualidade, ainda que eu até acho que ele ainda não a tenha descoberto em pleno, mas é de facto um tipo que está mais perto do que nós do céu e vai buscar essas energias para o seu trabalho. Quando o Volker me falou desta exposição na reitoria da Universidade do Porto e me disse que gostava que eu fizesse a curadoria, fiquei muito contente, até porque havia uma história muito engraçada. Quando foi a inauguração do Padrão do Mar em Esposende, ele no seu discurso disse que eu era a mãe dele, o que foi muito engraçado, e quando me convidou foi na perspectiva de mãe e não de curadora. ...30 anos em Portugal, quer dizer, vai ser, acho que em 5 de março cheguei, e 30 de janeiro faço 30 anos. Isso quer dizer que a metade da minha vida já passei aqui, exatamente a metade. E isso acho que é um momento também um pouco de reflexão, e no contexto do livro que vamos editar, lembrei-me de muitas situações que já não estavam tão presentes na minha mente. Foi também uma retrovisão da minha própria vida. Claro, quando juntei as fotografias, percebi que realmente em 30 anos já se produziu muito. Até fiquei surpreendido, porque às vezes a gente pensa que nunca fizemos nada e, na verdade, 30 anos de carreira já é um processo um caminho bastante longo. Money is like us in time.